Olá, seguidores do canal Almanac Confusão SGTV. Estamos aqui na segunda temporada, hoje com uma pessoa muito especial, nosso amigo já de longa data e também amigo da cidade. Todo mundo, ou a maioria, vamos dizer assim, conhece. Estamos aqui com Paulo Uejo. Doutor Paulo Uejo, tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado a você, Edson, ao Hudson, dirigente da SGTV, que me dá essa oportunidade ímpar, essa oportunidade de ouro, para que a gente possa estar podendo conversar e mostrar um pouco da minha vida, porque apesar de a gente estar aqui já há mais de 40 anos, aqui em São Gotardo e na região, as pessoas praticamente nunca tiveram oportunidade, assim como a minha pessoa nunca teve oportunidade de estar falando sobre o que a gente foi quando criança, a minha família, onde que eu nasci, como que fui educado. Então, é uma oportunidade ímpar e realmente quase que uma oportunidade única na vida da gente. Por isso mesmo, estou muito feliz, muito alegre mesmo em estar aqui, podendo estar falando com os senhores. Exatamente. Olha, você, de certa forma, já anunciou aí o nosso roteiro, porque nós conhecemos Paulo Uejo já médico, né? Você já veio para aqui médico, mas não sabemos nada de onde é que você veio. Eu sei que você veio do Japão, né? É isso mesmo? Na verdade, eu sou bastante brasileiro, não é? Porque eu nasci aqui no Brasil, no interior do estado de São Paulo, numa pequena cidadezinha até hoje, chamado Inúbia Paulista. Na verdade, meus pais foram imigrantes vindo do Japão em 1917, há mais de 100 anos. Foram as primeiras levas da imigração japonesa que vieram em navios, uma viagem de quase 60 dias e aportando em Santos, no Porto de Santos. E dali, como era compromisso, né, na imigração japonesa, a maior parte dos imigrantes tinha compromisso de ir para o trabalho rural, para o trabalho de campo. E isso já era um compromisso? Isso já era um compromisso. Um percentual já era para agricultura mesmo. Então, meus pais vieram... Meu pai e minha mãe vieram solteiros, porque eram de famílias que se conheciam no Japão. Meu pai, para vocês terem a ideia, chegou aqui no Brasil com apenas 19 anos. Então, bastante jovem mesmo, né? Da família dele sozinho. Então, era uma pessoa assim de um espírito bastante empreendedora, né? Bastante... de muita coragem para buscar alternativas na vida. E dali, meu pai foi para uma fazenda chamada Guatapará, na região de Ribeirão Preto, onde ficou por algum tempo. Depois, também devido ao espírito empreendedor, eles migraram em 5 companheiros para o interior do estado de São Paulo, na região da Alta Paulista, ali próximo a Dracena, um pouco adiante de Marília, na Alta Paulista, onde que eles fundaram um povoado, que antigamente chamava-se Ibirapuera, e hoje, pode ver no mapa, Inúbia Paulista. Naquela época, como eles me contavam, em 1932, no interior nessa região, não tinha estrada, não tinha ferrovia, não tinha estrada. Então, eles deslocavam para uma cidade mais próxima, chamada Martinópolis,
de carroções em verdadeiras picadas, onde que deparava volta e meia com onças até. Então era uma vida bastante, como diríamos, num ambiente bastante duro, né? Bastante primitivo, onde que até para buscar mantimento de primeira necessidade, como era o sal, né, e alguns outros, arame, essas coisas, então eles iam numa distância aí de uns 40 quilômetros de carroção. Eles tinham, assim, título de propriedade de terra? Como é que eles deram terra? Ou como é que era isso? Na verdade, eles criaram uma comunidade onde que praticamente a terra era algo assim muito pouco valorizado, Edson. Então era quase que a questão de posse mesmo, onde tinham determinadas propriedades, mas a boa parte não era nem tinha sido agricultável ainda. Devia ter muita mata, né? Muita mata, mas muita mata mesmo, muito córrego, Você está muita falando mata. em onça, por exemplo? Né? O interior do estado de São Paulo não é cerrado. A maior parte na região onde eles foram era de mata mesmo, região de mata. Então, lá eles radicaram e foi onde a gente começou a família e a minha primeira infância e até a infância, onde que estudei o primário. Mas antes, eu gostaria de perguntar a você, como é que era a família? Eu sei que você é uma família numerosa, né? A família dos meus pais era uma família constituída de um grande número de filhos, né? 14 filhos. Então, e eu sou o caçula dessa família. Quer dizer, eu tive a sorte de ser caçula, porque na verdade os outros é que deram mais duro que eu, né? Então, era uma família em que naquela época, quem chegasse a terminar o primário, a primeira, quarta série, já estava assim de bom tamanho. Ou na verdade, pouca gente chegava a terminar o primário. Foi o caso dos meus irmãos, né? Então, uns se tornaram mecânicos, outros técnicos de eletrônica, de mecânica, mas todos eles sempre tiveram o trabalho também na agricultura. Muito bem, e você então, o caçula de uma família grande assim, foi muito mimado, né? Certamente. De certa forma, o caçula sempre leva vantagem, né? Mas assim... Como é que era como é que foi a sua infância, assim? Você pequeno, ali de 7 anos, 8? Olha, eu posso falar que o melhor período da minha vida, assim, vista como um todo, assim, de paz, de alegria, de busca, de aprendizado mesmo, porque eu fui menino praticamente sempre de roça. Apesar de morar em Núbia, por exemplo, a gente morava numa chácara, não é? Então a gente teve contato com enxurrada, com árvores, subir em árvores, teve contato com gado no pasto, que era ali próximo, cavalo, e assim por diante. Então, era muito divertido, por exemplo, uma chuva, a ventania, a chuva, a enxurrada, uma revoada de tanajura, né? Você estava ligado ali. Exatamente. A gente tinha por hábito tá dentro desse tipo de coisa, né? Subir em árvore, descer pelo galho. Os companheiros eram os próprios irmãos. Irmãos, primos, às vezes, né? Então, descer um barranco,
molhado, escorregando, dentro de um pequeno córrego. Então isso tudo são lembranças de infância, assim, bastante prazeroso, que sempre volta à mente e faz com que a gente possa usufruir das lembranças de infância como um bálsamo, como um incentivo de que a gente viveu bem quando criança. Entendi. De certa forma, você até já falou, eu ia perguntar isso, sobre como é que você brincava, por exemplo. Era isso aí, né? Sim, a gente brincava muito com a terra, por exemplo, depois que a gente cresceu, começamos a jogar muito gude. Bolinha de né? gude. Bolinha de gude. Estilingue, na verdade, eu nunca gostei de matar um pássaro, então a gente jogava mesmo para fazer pontaria, essas coisas. E assim, a bola eu descobri já mais grandinho. Eu tinha ali uns 10 anos para frente, e na época a gente chutava bola, Edson, não tinha bola não, era bola que a gente fazia de meia, com papel, né, dentro. Então era uma bola desse tipo que a gente tinha. Ou então, quando se matava um porco em casa, que o hábito nosso na alimentação, os nossos pais, irmãos maiores, eles tinham por hábito criar porco para alimentação. Então, era muito pouca carne de gado, de vaca, não é? Então, tinha por hábito isso. E quando se matava um porco, a gente pegava a bexiga, deixava secar a bexiga, enchia com canudo de mamona e fazia uma câmara, não é, de ar. Uma bolinha mais leve. Amarrada ali na uretrazinha, na saída, e virar uma bola, porque ela pulava. Era muito interessante usar a bexiga de animais como bola, porque pulava. A outra não pulava, né? A outra não pulava. Então, essas foram as nossas primeiras bolas. E também, no meu caso, o caminhãozinho que os meus irmãos faziam, né? Caminhãozinho pequenos caminhãozinhos de madeira, fazia lá, mandava fazer a roda e montava os pequenos caminhãozinhos para a gente brincar. Então, a infância muito, muito feliz. Pois é, mas eu sei disso, gostaria que você falasse também. Eu sei que você perdeu a mãe muito cedo, né? Foi um baque, porque praticamente quando eu estava começando o primário, eu vim a perder minha mãe com 7 anos. Então foi um baque, porque a gente nunca entendeu isso, né? De repente... Faltou a mãe. Faltou a mãe, e eu me lembro que durante aí uns 3 meses, sempre eu tinha a sensação de que minha mãe voltaria. Porque meu pai, meus irmãos não quis que eu fosse ao enterro dela. Então eu tinha na cabeça aquela sensação da volta dela. A minha sorte foi que na minha casa, que era numerosa, tinha irmãs mais velhas que organizava toda a lida doméstica, não é? E ajudava a gente a se organizar também. Pois é, mas então vamos falar um pouco sobre... Você falou dessa primeira infância, você tinha a sua mãe ainda, ela estava ali presente, né? Mas a partir de 7 anos você começou a escola. Como é que era a escola? A primeira escola foi rural. Naquela época era tudo muito simples. A gente andava de calça curta e descalço. Era o padrão que nós utilizávamos. A gente ia com bonezinho por causa do sol. De resto era uma calça curta, e íamos descalço. Íamos e voltávamos. Essa primeira escola, eu fiz ela de primeiro ao terceiro ano, era multisseriada,
que era escola rural, tinha apenas uma professora para primeira, segunda e terceira, mas por sinal foi uma boa escola e também naturalmente boas professoras, porque eu aprendi o básico, não é, para poder seguir adiante. E mesmo assim, apesar de ser escola rural, a gente caminhava já na época 4 quilômetros para ir e 4 para voltar. Então, e depois disso eu fui terminar o primário em Núbia, a 7 quilômetros, também a pé. 7 para ir, 7 para voltar. Então, não me esqueço do areião quente, não é? Mesmo com sandália, aquele areião quente que entrava no pé e queimava, a gente tinha que desviar em cima das moitas de grama para não queimar o pé. E na época não tinha merenda escolar antes. Era feito um acordo. A gente levava mandioca, batata, algumas verduras, arroz, feijão para a escola e a gente pegava fichas. Porque tinha cozinheira na escola, tinha uma cozinha na escola, que fazia uma sopa de macarrão com feijão, com um pouco de carne, outras vezes arroz com legumes, com ovo picado. Então, essa era a merenda, como a escola funcionava para fornecer merenda para a gente. E assim era a nossa escola, onde eu terminei o primário. Dali, essa do 4º ano já foi na Inúbia? Que você Inúbia Paulista, 7 quilômetros de distância para ir e para voltar. Inúbia mais ou menos tinha que tamanho assim, comparando, Matutina? Inúbia seria mais ou menos Matutina para menor, na época. Só que já para essa época, já tinha até ferrovia antes. Já tinha uma estrada ferroviária. Era uma ferrovia que saía de Bauru e ia até Dracena. Essa escola era de manhã? A escola era de manhã. Aí você voltava? Exato, a gente ia muito cedo e voltava já na hora do almoço, já passado, não é? Isso já era uns meio-dia, mais ou menos? Era mais de meio-dia, quando a gente chegava em casa. Exatamente. Aí almoçava e Exatamente. ficava o dia inteiro à toa, o resto? O resto do dia era assim para... Ou tinha umas obrigações? Tinha obrigação para... Eu e meu irmão, um outro, maiorzinho, a gente cuidava dos porcos, né? Cuidar de cavalo, burro, de animais de trabalho, de serviço, que se utilizava muito o arado, a cultivadora, né? E os arados. Então, a família criava muito porcos para alimentação, essas coisas. Então, essa tarefa de cuidar dos animais, incluindo os porcos, a criação dos suínos, era com a gente. E a gente descia uma ladeira, lá tinha um córrego, e meus pais, meus irmãos tinham plantado muito inhame, um inhamal de quilômetro mesmo. E a gente descia com um carrinho de mão, e nós tínhamos que arrancar touceiras de inhame, e era muito difícil, porque a gente era pequeno, a gente tinha que estar cortando, né? Cavando em volta e cortando em 4 com machado para poder tirar como diz, as batatas, né? E dali a gente trazia, lavava, trazia e cozinhava num tambor para... E esse inhame servia também para alimentação da família? Era muito de boa qualidade, servia também para alimentação. E vendia também para... Na verdade, a gente não tinha esse hábito de vender, não é? Realmente não. Mas assim era a lida da infância. E também a gente tinha um hábito, né,
quando era para plantar ou colher, a gente servia também de mão de obra, não é? Estava lá... Você aprendeu a trabalhar. a gente já ajudava a trabalhar também. Pois é, mas então vamos avançar aqui. Você fez o primário, depois, antigamente chamava ginásio, né? Que vale hoje aqui sexto, sétimo, oitavo e nono ano. É o antigo ginásio. Já foi em outro lugar. Esse mais longe, né? Sim. Na nossa época, a gente não ia direto para o ginásio, como é hoje, da quinta... Tinha que fazer um vestibularzinho, né? A gente tinha que passar por um tal de admissão. Era uma seleção que a gente tinha que passar para poder começar o ginasial. O ginasial que corresponde hoje à quinta, oitava série. Então, tinha que fazer essa seleção. Se não passasse, perdia o ano. E aí, o ginasial mais próximo desse lugar onde a gente morava, ou a gente tinha que ir para Inúbia, para embarcar no trem para ir para Lucélia, ou então a gente tinha que ir do sítio para Lucélia. Então, o que a gente fazia? A gente ia para Lucélia de bicicleta. E, por sorte, a estrada de ferro entre Inúbia e Lucélia passava próximo ao sítio. Aí a gente ia de bicicleta na margem da ferrovia. Já tinha pista, Exatamente, que era quase plano, né? Então, isso favoreceu muito a gente se locomover para ir para o ginásio. Aí era quantos quilômetros você falou? Era 7 quilômetros. 7 para ir e 7 para voltar. 7 para ir, 7 para voltar. Uma ginástica boa, Era né? mais ou menos no meio do trecho, entre Lucélia e Inúbia. E você quase tomou bomba uma vez por causa de educação física, né? Pois é, Você já me contou isso. eu Com toda essa ginástica, né? a gente mora na roça, então a gente anda muito, exercita muito. E os horários, normalmente de educação física, era fora do horário de aula. Então a gente teria que ir em outro turno para poder fazer educação física. Então, naturalmente que eu não tinha condições. Aí eu fui aconselhado pelo professor a arrumar um atestado médico. Foi quando eu conheci o primeiro médico na minha vida para pedir um atestado para que eu pudesse ser dispensado das aulas de educação física. Do contrário, eu teria sido reprovado, não é? Por falta de frequência mesmo. Então, essa era a vida do estudante. E assim, vocês podem perguntar assim, mas você tinha facilidade para aprender ou não? Olha, gente, eu digo o seguinte, eu tive muita dificuldade depois que eu saí do primário, porque o contato de professor com aluno era mais distante. E era assim, a gente, quando no primário, era um professor, que a gente conversava, perguntava com muita folga, com muita calma. No ginásio, entrava um com a matéria, saía o outro, e assim por diante. Você não tinha praticamente a oportunidade de conversar, e para dizer a verdade, você nem conhecia direito seu professor. E aquilo parece que criava um bloqueio maior ainda. E eu nunca entendi por que eu tinha dificuldade de aprender na aula. Eu passei a descobrir que eu não aprendia ouvindo. Aí eu descobri que eu tinha que estudar, lendo, escrevendo, através dos livros. Quer dizer, eu tive essa sorte, porque depois que eu venho a entender que, tecnicamente, eu tinha um bloqueio audiovisual, um bloqueio de áudio, quer dizer, eu não aprendo os outros falando. Eu aprendo escrevendo ou lendo livros.
E aí eu passei a usar uma maneira de estudar. Tinha matéria, eu estudava antes da aula. Mas eu acho que você já está chegando lá na frente. Eu queria que você contasse um pouco, porque você concluiu o primeiro grau e o tal chamado tal científico, como é que foi? Era na mesma cidade? Bom, eu terminei o ginasial, como disse, nessa outra cidade chamada Lucélia. Aí pelos 14 anos, imagino, né? Exato, mais ou menos isso. E depois eu comecei o científico. O científico, gente, era outro drama. Eu tive que... meus pais mudaram, tiveram que vender o sítio. Situação bastante complicada por conta de doenças na família, com meus irmãos. 2 irmãos tiveram tuberculose e na época não tinha o SUS, não tinha hospital público para tratar disso. Então meu pai tinha que custear o tratamento, mesmo não podendo pagar, tinha que dar um jeito, tirar quase todo o ganho para poder pagar o tratamento dos meus 2 irmãos que tiveram tuberculose. Então, a situação econômica da minha família ficou bastante séria, a ponto dele ter que vender a fazendinha dele, já formado com café, com tudo, e nós tivemos que ir, nesse período, para um arrendamento. A gente passou a ser arrendatário de terreno para poder continuar a família trabalhando e produzindo. Então, aí nós mudamos próximo a outra cidade, chamada Adamantina. Foi onde que eu comecei a fazer o curso científico. E lá também foi outra tarefa pesada, porque aí a distância passou a ser maior. A distância passou a ser mais de 10 quilômetros. E não tinha ônibus de horário. Então, mesma coisa, era a pé, aí ou tinha a opção da bicicleta, mas como a estrada era muito ruim, muito areião, muito morro, eu preferia ir a pé, entendeu? 10 quilômetros. Mais de 10 quilômetros. Você gastava quanto ida tempo, e volta. mais ou menos? Oi? Era de manhã? Ia de manhã também. Você tinha que sair bem cedinho. Eu tinha que acordar era antes das 5 da manhã, para poder botar o pé na tomar estrada. um café e pôr o pé na estrada. Assim foi o primeiro ano do científico que eu fui fazer em Adamantina. Mas lá, pelo menos, como estudante, o curso eu já estava assim, bastante bem entrosado com os estudos. Então foi um período também tranquilo, que aprendi bastante. Aí minha família mudou para próximo de uma cidade do interior de São Paulo, já cidade grande, chamada Bauru. Só que distava 1 hora de trem de Bauru. Aí também na fazenda. Eu tinha que acordar antes das 5, porque o trem passava na estação às 5 da manhã, então eu tinha que acordar 3h30, 4 horas, para andar 1 hora até a estação, para depois embarcar e chegar em Bauru, mais 1 hora de trem. Chegando em Bauru, a cidade grande, aí a gente tinha que andar uns 3 quilômetros para chegar no colégio dentro da cidade. Então era uma vida, sempre foi. Não tinha o transporte escolar. Não tinha transporte escolar. Então a gente tinha que fazer esse trajeto. Escola, estação, 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 minha casa na roça, tinha que andar mais quase 1 hora. Então, como eu estou rindo aqui, mas depois que passa a gente até ri. É verdade. E você pode perguntar assim, mas você andava aí sozinho? É curioso. Era sozinho? Era curioso, porque sempre foi sozinho. No meio da noite, de madrugada,
Várias vezes eu quase que trombei com vaca nas trilhas dos pastos, não é? Porque era de noitão, ainda escuro, 4 da manhã, né? No meio de um pasto. Então a gente tinha que passar por trilhas de pasto com as vacas às vezes deitadas, os bois deitados ali. Então, volta e meia, a gente tinha que desviar do gado ali repousando, não é? Ô, Eugênio, mas escuta, e os seus irmãos mais velhos? Eles não pararam de estudar? Como Pois é, essa é uma parte que eu sempre vejo e na verdade, é uma coisa importante. Parece só você que seguiu, né? Minha família, como disse, a maioria fizeram o 4º ano e pararam, aí adotaram cada um tipo de profissão, de trabalho, mas sempre, todos eles, até se tornarem independentes, ficaram na roça. Mas eram bons mecânicos, tinha profissão, mas só que eram agregados à família. Eles preferiam, depois que cresceram, eles gostavam muito de viver juntos, né, na família. Mesmo às vezes casado, morava do lado, não é? Então, a essa família, apesar de não ter estudado, porque também não tinha, parece que essa vontade própria, então eu tenho que dizer que eles que me deram, apesar da simplicidade, apesar até das poucas condições, mas a união deles, da família, do meu pai, que a minha mãe já não existia mais, das minhas irmãs, é que possibilitaram que, com o trabalho deles, eu pudesse chegar a prestar um concurso, um vestibular, né? Porque até a universidade, eles me mantiveram, sempre me apoiaram, tudo que puderem me ajudar, ajudaram. Então, Veja, posso te fazer uma pergunta? Eu estou muito curioso de saber, com toda essa dificuldade, essa distância da escola, aí você foi fazer vestibular, você deve ter custado a passar, né? Ou você passou da primeira vez? Eu já sei a resposta. É uma benção, sabe? Porque tudo foi quase que mágico, sabe, Edson? É lógico que a gente fez a parte da gente, a parte que me coube fazer, eu fiz, estudava muito, aprendi a estudar, a maneira de estudar, como disse, aprendi a estudar sozinho, fora da escola. Quando chegava na escola era para tirar dúvida, exercício era direto em todas as matérias. Você estudava muito em casa? Muito. E o pessoal te liberou das tarefas de Não, serviço? não. Sim. Depois que eu entrei para o científico... Porque aí você já está com 16, exato, 17 anos. Depois que eu entrei para o científico, eu só trabalhava no sábado e domingo com eles. Ou feriado. Aí eles te liberavam. Exato. Fora o sábado e domingo eu era um trabalhador a mais. Certo. Eles me liberavam para jogar bola no domingo à tarde. Né? Então a gente jogava futebol domingo à tarde. Mas domingo até a hora do almoço a gente trabalhava. Sábado e domingo. Então, como disse, eles sempre me deram apoio, não é? E como disse, eu fui um bom aluno. No cômputo geral, num colégio muito grande, várias turmas de científico, eu fui a segunda maior nota geral do colégio. Isso era em Bauru, né? Em Bauru. É uma escola pública. Uma escola pública. Antes que você conte, eu queria que você contasse aqui para o nosso pessoal que está nos acompanhando. Você escolheu medicina. O que te levou a isso? Porque
Eu já trabalhei muito com alunos que fazem vestibular de medicina. Segundo muitos falam até que eu ajudei na parte de redação e tal. E eu ouço muito assim, eles conversando, não é que eu pergunte, mas a gente ouve. Muitos fazem essa opção porque falam assim, não, dá muito dinheiro. Como é que foi na sua cabeça esse? Por que que foi medicina na sua cabeça? Olha, Edson, é uma pergunta muito interessante, porque a gente que é de roça, criança, não é, praticamente, sem antecedente de riqueza, com pensamento voltado mais aos hábitos da família, a medicina me ocorreu porque, na verdade, eu vim descobrindo todos os animais que ficavam doentes em casa, do gato ao cachorro, ao cavalo, a gente não tinha veterinário, né, para recorrer. Não existia isso. Então, qualquer ferida, qualquer machucado, qualquer situação adversa para o bichinho, quem tomava a iniciativa era eu, desde pequeno. Parece que eu tinha gosto por isso. E a opção da medicina foi assim uma opção, parece que não muito trabalhada, não, racionalmente, sabe? Assim, falar por isso, por aquilo. Mas pelo gosto mesmo de poder tratar de alguma coisa, certo? Porque até então não tinha, a gente não sabia nem o que era ser um veterinário, por exemplo. Mas eu sabia que tinha aptidão, tinha gosto, tinha sentimento de querer ajudar no sofrimento do bichinho. Uma ferida, por exemplo, num irmão, eu cuidava, ajudava a cuidar, isso tudo. Então parece que isso foi o caminho muito natural para mim, sabe? Eu nunca pensei realmente que eu pudesse usar essa profissão propriamente para falar assim, eu vou ficar rico. Interessante, na verdade até hoje eu não tenho isso muito não, né? É lógico que todos nós temos responsabilidade, mas sinceramente até hoje esse não é o meu grande objetivo, não é de jeito nenhum. É interessante essa sua explicação, né? Tem sentido, né? Eu próprio tenho um filho que é médico. E eu perguntei para ele, você conhece meu xará? Depois que ele fez vestibular, eu perguntei, meu filho, por que você escolheu medicina? Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Eu falei assim, é porque é o mais difícil para passar. Você vê, é bem diferente a motivação. Verdade. É porque ele se sentiu desafiado, né? Já que é o mais difícil, então eu vou encarar isso. E tem um pouco a ver com esse negócio que você falou, que você foi a segunda nota, né, no colégio. Ele também falava assim, pai, eu tô tirando só nota boa na escola. Eu não sei o que eu vou fazer, não, mas o mais difícil que eu achei foi medicina, então eu vou fazer isso. Vou fazer isso. No meu caso, a opção foi única. Inclusive, com essa nota do colégio, lá de Bauru, do Instituto de Educação Ernesto Monte, pode conferir lá em Bauru. Instituto de Educação Ernesto Monte, Bauru, São Paulo. Eu tive a segunda maior nota, média geral do colégio. Isso me dava ingresso direto, sem prova, para a Academia Militar das Agulhas Negras. Certo? Entendi. Dava acesso direto. Você poderia ter seguido a carreira militar. Bastava o exame físico, Edson. Sei. Não precisava fazer prova. As Agulhas Negras convidavam alunos, os 3 primeiros alunos. Para ir para lá. Exato. Só que meu pai até falou, filho, vai lá, tal. Porque ele achava realmente, meu pai achava que a carreira militar era uma carreira nobre, honrada. E ele tinha isso pela cultura dele, não é? Cultura do Japão, onde se respeita muito o militar.
Então ele, de certa forma, ele ficou tentado, porque lá eu ia ter lugar de morar, um soldo, Edson. O soldo, ganho. Estudando e ganhando, como suboficial. Só que a opção não tinha medicina. Não tinha medicina nas Agulhas Negras, não tem. Você já estava com essa ideia na cabeça? E eu queria fazer medicina. Aí eu expliquei para o meu pai, expliquei para a família, falei, olha, eu não vou fazer, não vou ser militar, eu vou fazer medicina. E assim foi. Meu pai falou, não, filho, pelo amor de Deus. Parece que ele nem queria deixar você ir para Brasília. Coitado, uma situação ainda difícil. Ele falou assim, filho, mas você para de estudar um ano, porque eu não tenho dinheiro para te pôr na viagem, custear, você estadia, ficar, né? Estadia, você ficar lá. Eu falei, pai, faz um negócio comigo. Você toma emprestado um dinheiro para mim ir de ônibus e ficar uns dias e voltar. Se eu não passar, eu já faço concurso para dar aula. Na época tinha um concurso para dar aula, que é o tal do registro D, Edson. Era um tipo de registro precário, que possibilitava a gente dar aula para o 2º grau, já, correspondente ao ensino fundamental. Então eu falei, olha, eu estou preparado para passar nesse concurso para conseguir o registro de magistério, do registro D, e aí eu viro professor e te ajudo. Vamos fazer isso? Às duras penas ele tomou emprestado um dinheiro para mim ir, ficar lá e voltar depois. Investimento de risco, né? Investimento de altíssimo risco. Aí o senhor, que era amigo dele, disse assim para ele, o seu Ejo, não faz isso não, é dinheiro jogado fora. O meu filho já está tentando 3 vezes e não passa. Sim. Você vai jogar esse dinheiro fora, mas você é meu amigo, toma aí o dinheiro. Assim foi a novela de ir fazer o vestibular, sabe, Edson? Lá em Brasília. Felizmente, fomos para lá e passamos. Quando foi ver o resultado, Edson, foi muito interessante. Você deve ter passado por isso, porque da mesa... nós fizemos junto, do mesmo ano, né? Aí eu comecei a ver o resultado do último para o começo. Gente, eu entrei no desespero. Você olhava, você começou pelo final. Pelo final. Foi subindo assim para os primeiros. Foi subindo, falei, ué... E não chegava nunca. Meu nome não aparece. Olha, meu nome estava em 2º. Falei, gente, mas que coisa. Teria sido mais simples você começar do começo, né? Devia ter no começo, mas imagina, eu não tinha feito cursinho, né? Só o curso mesmo, científico. Eu não teria a ousadia, né, de começar de cima para baixo, né? É muita pretensão, né? Era muita ousadia. Aí eu comecei ao contrário, quer dizer, acabei levando um susto muito grande. São 80, né, no 80. Diferente da FMG, que são 320. Exato, né? 80. E assim, apenas um ponto abaixo do primeiro colocado. Os primeiros é tudo embolado. Exatamente. Né? Empatado, inclusive, com o filho do reitor. Mesma contagem de ponto. O reitor, na época, era até um mineiro, o professor Caio Benjamin Dias. Então, olha, gente, realmente, esse foi... Mas conta para nós aqui, deixa o espectador saber, como é que foi a sua sensação, a hora que você viu, você foi baixando não, suspendendo, né? Vendo a aí lista não do chega nunca, a hora que chega no 2º, tá lá, Paulo Ejo. Como é que você sentiu? Você deu um grito igual o minerada?
Olha, eu não sou dado muito à manifestação explosiva, não. De brasileiro. Mas né? pode acreditar que Coração disparou. foi uma emoção, não é? Vocês podem acreditar que a minha emoção, vocês acreditam que foi pelo fato de eu poder recompensar meu pai e minha família? Nossa, você chega lá e fala aqui, pai, passei aqui, ó. É incrível falar, viu, gente? Mas a minha emoção foi o fato de eu ter sido aprovado, foi muito mais de ter dado esse presente para o meu pai em vida do que eu ter passado propriamente. Parece que, é lógico que era uma vitória, mas a vitória com certeza me dava a oportunidade de dar um presente verdadeiro para o meu pai, sabe? Então, assim foi a minha sensação. E, coitado, é uma coisa assim que a gente... É uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande, sim. Egi, como é que foi a sua volta lá e o pessoal tá te aguardando lá? Porque você estava sozinho lá em Brasília. Você voltou de ônibus, como é que foi a recepção? Olha, o Edson, a gente de roça passa os bocados bons e maus de uma maneira muito reservada, não é? Não é assim? Então, a manifestação mesmo, a alegria, ela foi assim, teve pouca efusão. Em função da simplicidade. Eu até imagino lá, porque eu conheço alguns irmãos seus, o Comercindo, o Kenji. Ah, você passou... assim, não é que sejam frios, mas são contidos e são muito interiorizados, né? Sim. Mas a gente sabe a satisfação de cada um, tenha dúvida. E não tenha dúvida, foi vitória deles todos, né? Uma vitória da família, né? Da família. Pois é, mas então você passou 18 anos, você tinha? Não, eu tinha um pouco mais, Edson. Eu 19? tinha 19 anos. 1968. 68. Não é? 19. 1968. 19 para 20. Foi também o ano que eu entrei na UNB. Exato. E nós já entramos lá naquela UNB fazendo proeza, né? Pois é. É verdade. Conta aí, porque eu até essa data eu não conhecia você. Eu conheço você a partir da sua entrada na UFMG, na UNB e eu também, né? Você fazendo medicina e eu fazendo letras. Exato. Né? E aí nós nos conhecemos. Você pode contar aí como é que foi que nós nos conhecemos? Porque olha, é digno de contar esse episódio, porque a gente estava praticando uma invasão. Né? Olha, o que eu me lembre, vocês sabem que a ditadura no Brasil, ela foi decretada em 1964, 64. E nós entramos na Universidade de Brasília em 68, 1968. Então nós entramos na Universidade de Brasília em plena ditadura, inclusive no mandato do general Costa e Silva. Por sinal, o governo militar mais duro, né, em termos de repressão, quando foi instituído o Ato Institucional número 5, o AI-5. E naquela época, a Universidade de Brasília teve a concepção do Dr. Darcy Ribeiro, que na época era ministro, né, de Educação do João Goulart. E ele sonhou a Universidade de Brasília e organizou e implantou a universidade pensando assim de ter uma universidade realmente
muito boa, aberta a discussões, uma universidade que também dava suporte aos alunos filhos de famílias pobres. Então, a gente chamava, né, que a Universidade de Brasília era uma mãe, não era? Era verdadeira mãe, porque a estrutura, como ela foi concebida e executada, tinha a mão e a sensibilidade do Darcy Ribeiro, professor Darcy Ribeiro. Então, era uma universidade que dispunha a ter um restaurante do estudante de boa qualidade, dispunha a ter a praça esportiva, dispunha a ter lazer, dispunha a ter também alojamentos para estudantes, particularmente os mais precisados. Então, quando nós chegamos, muita coisa já tinha sido quebrado nessa estrutura. E o que fizemos? Nós chegamos alugando um quartinho, porque tinha que ficar em algum lugar. Nós alugávamos um quartinho onde cabia lá, apertado lá, 3, 4. E entendemos, reunimos estudantes conversando no campus, entendemos que nós tínhamos que reivindicar um espaço para nos alojarmos dentro da UNB, porque tinha espaço, apenas que eles não estavam mais muito já tinha uma política de mudar essa ideia de... Exato, de alojamento, né? Então, e nós, o que fizemos? Invadimos umas salas, né, improvisadas lá, que estava desocupada, não tinha, não tinha nada, nenhuma utilização. Não era usado. Nós invadimos lá, acho que devia ser uns 30, né, ou mais. E aí, como a direção da universidade era sensível e bastante democrática, foi nos ouvindo através de comissão, discussão, até que entenderam que nós tínhamos uma certa razão, tínhamos, né? Razão, porque nós não tínhamos meio de pagar as moradias, não é, Edson? Então, assim foi feito. Arrumaram um alojamento à distância de um anexo de hotel desativado. Aquilo estava tudo desativado. Estava desativado. Então, deram um jeito e ajeitaram lá uns pavilhões do que seria uns anexos do Hotel Palace de Brasília. Então, assim foi a luta. E realmente... Mas deixa eu só contar a minha participação. Eu não sei, eu não participei de nenhuma conversa, etc. Você chegou a participar, né? Sim. Eu não participei de nada, eu fui um verdadeiro, eu invadi a invasão. Sim. Quando eu vi aquilo lá, eu falei assim, eu vou nessa também. Eu vou nessa também, né? Porque na época, meu pai não tinha condição de me pagar nada, eu estava morando, como você falou, amontoado com alguns colegas, né? Eu falei assim, não, eu vou entrar nessa. E aí fizeram a seleção dos alunos e eu não fui contemplado, me excluíram. Mas aí eu invadi o seu apartamento. Sim, tá lembrado disso? Era tudo muito... Eu era um quarto elemento. Era um... E tudo aí foi uma coisa assim. Era uma época... Muito solidária, né? De muita solidariedade. Uns ajudando os outros. Não tinha ninguém com o rei na barriga, não tinha ninguém dono de nada, de direitos. Porque nós não sabemos o risco que corremos, porque poderíamos ser presos como terroristas. Como agitador, né? Agitadores, porque na época estava se prendendo assim. Por sinal, foi uma época em que, como disse, da ditadura bem feroz, a nossa universidade foi invadida, assim, cerco mesmo, 2 vezes. Você estava presente nas duas? Nas duas. Eu estava presente em uma. Nas duas. Foi muito... Inclusive,
houve morte de um estudante porque o comando falava que era tiro de festim, sem bala, só com pólvora. Mas, na verdade, tinha alguns dos militares que tinha bala na agulha, de verdade. Então, foi atingido gente e por sinal, dentro da universidade mesmo. Assim, era muito comum, no meio da noite, a gente ser acordado com metralhadora, com fuzil na cara. E os militares, com uma lista de procurados, de subversivos, eles chamavam, de comunistas. Então eles chegavam, metiam o pé na porta do quarto, do alojamento, e chegavam com a metralhadora e o farolete na cara mesmo. Então várias vezes nós fomos acordar no meio da noite com eles procurando os tais comunistas, tais subversivos, porque eles achavam que tinha gente que ia mais além, né, do que as ideias. Ou até por ideias também, a gente era taxado e às vezes, infelizmente, tínhamos colegas dentro da universidade, colegas da medicina, às vezes colegas de letra, de direito, que eram pagos como a gente chamava dedo duro, ou pessoas que denunciavam os próprios colegas para apontar o tipo de jeito de pensar e de agir desses colegas, entendeu? Então, era muito perigoso a gente falar qualquer coisa nesse período. Tinha um ambiente muito de medo, né? A gente tinha medo. Muito. Né? Você olhava assim, ó, aquele ali é dedo duro. A gente tinha receio, realmente, às vezes até injustamente, né? Mas tinha esse pânico, né, em relação a pessoa que você não conhecia direito, você ter que desconfiar, porque ele poderia ser observador da ditadura. E também, por que a gente fala isso? Porque o campus era articulado politicamente. Tinha articulação política, sim. Mas, inclusive, o nosso presidente da Federação de Estudantes, o Onestino Guimarães, era um aluno de 4º ano da arquitetura, da urbanismo. Geologia. Geologia? Geologia. Ele simplesmente foi preso e sumiram com o Onestino. Inclusive, o Onestino consta na lista do livro do Nunca Mais. Pode ver, no livro Nunca Mais, é um dos desaparecidos, que nunca foi encontrado pela família, Onestino Guimarães. Hoje, agora deixa eu te perguntar, porque o nosso tempo está acabando. O nosso assunto vai longe, para quem não sabe, estou falando aqui com Paulo Ejo, que foi prefeito 3 vezes de São Gotardo, 1983 até 88, 93 a 95, não concluiu o mandato, depois esperamos ainda poder contar por quê. E o último foi de 2006 a 2010, não? 2005 a 2008. 2005 a 2008. Doutor Paulo Ejo, nosso tempo está acabando, mas de qualquer maneira nós já temos você dentro da universidade e esperamos uma próxima rodada de conversa em que você vai falar um pouco sobre a universidade e o seu exercício de medicina aqui em São Gotardo, que começou em 1976, não é isso? 76. Pois é, mas então eu vou passar a palavra para você concluir. Te perguntando, como é que era o seu sentimento? Você é um camarada, veio da roça e cai numa universidade de Brasília que tem esse ambiente. O ambiente na sua casa, como é que era? Em que você foi criado? Ele era tranquilo? O ambiente... Eu estou perguntando porque é uma diferença muito grande, né? Sim. O ambiente familiar
é pela tranquilidade e serenidade do meu pai, sempre foi tranquilo. Nunca vi uma briga que eu pudesse ter assistido alguém alterar a voz. Sempre se conversava. E depois que eu passei pelas escolas, pelos cursos, eu posso dizer que o ambiente continuou o mesmo, porque o fato de a gente estudar não quer dizer que você tenha que mudar muita coisa, né, do ambiente da sua família, a não ser assim tentar ajudar, tentar incentivar as crianças da família que vêm, não é, para estudar, para adquirir um conhecimento, para adquirir uma profissão como arma para dignificar, como instrumento para sustentar, não é, a sua própria pessoa, assim como a sua própria família. Então, no geral, a minha família, em termos de convivência, se manteve mais ou menos a mesma coisa. E com certeza, o fato de a gente ter estudado, certamente que trouxe alguma boa influência, no sentido de, não de a gente mudar de classe, de achar que tem que ficar diferente ou granfino, nada disso. Nossa casa sempre foi uma casa aberta devido aos hábitos do meu pai e tipo de ser, de pessoa. A casa do meu pai sempre foi aberta. Sentava na mesa quem trabalhava na roça com ele, almoçava, jantava, conversava. Então, sempre, apesar de ele ser um imigrante e não ter muita facilidade de estar conversando em língua do brasileiro. Ele nunca aprendeu bem o português. Não, né? ele nunca. Ele sempre falou meio que com uma certa mistura de japonês na conversa, sabe? Eu tive o privilégio de ouvi-lo falar, né? Mas era um homem comunicativo e como eu disse, eu sinto muito bem em pensar que ele era uma pessoa assim, aberta. Para ele não tinha rico, pobre, branco, preto, japonês. Para ele era curioso. Ele era uma pessoa assim que nunca preocupou em ensinar para a gente que fulano merecia mais consideração, mais respeito, ou outro menos. Nunca teve isso, sabe? Então, são coisas assim que a minha casa, quer dizer, hoje não, porque eu não tenho meus pais, mas a casa dos meus irmãos continua desse jeito ainda. Certo? Doutor Paulo Ejo, que eu tenho dificuldade de falar doutor pela razão muito simples, que eu te conheço desde 18 anos, fomos colegas de universidade, também de alojamento. O nosso tempo acabou, mas eu vou te dar um minuto ainda para você concluir. Espero que você volte, porque você não falou quase nada, você tem muita coisa ainda a contar, mas você tem um minuto para concluir. Olha, pessoal, meus amigos, os que me conhecem, os que não, assim, eu agradeço muito, né, pela atenção, pela oportunidade que eu estou tendo de poder falar com vocês, de poder realmente poder que vocês possam saber um pouco mais do que a gente passou quando criança, e certamente gostaria muito de saber a vida de cada um também, que cada um tem sua história, cada um tem sua preciosidade,
cada um tem seus fatos importantes. Então, nisso realmente, como é muito complicado que todos falem e todos ouçam, então eu sou um privilegiado. Por isso mesmo, eu agradeço imensamente de coração a oportunidade que vocês estão me dando. E também a SGTV, na pessoa do Hudson, do Edson, essa grande oportunidade, por assim dizer, na minha vida. Muito obrigado. Pois é, a SGTV, Programa Almanac Confusão, agradece a atenção de vocês, a audiência e aos nossos patrocinadores também. E até um próximo programa. Muito obrigado.